Boa tarde a todos e a todos. Eu sou Fernanda Renault, da Uma Concertação pela Amazônia. Tenho o prazer de fazer a mediação dessa mesa, que é composta pela Camila Miranda, diretora-geral do Programa de Municípios Verdes e responsável no Governo do Pará pelo Plano Estadual de Bioeconomia. Dona Isete dos Santos Costa, Dona Nena, um prazer enorme ter a senhora aqui, diretora da Combu Chocolates e Doces Artesanais. Joana Martins, minha colega de concertação e sócia fundadora e diretora da Manioca. Senhor Marcos Aurélio Daré, falei certinho, né? Diretor de Economia Verde na Fundação CERT. Neidinha Suruí, prazer, fundadora da Canindé. E aí eu gostaria de propor para a mesa e para todos que, ao invés de ficar falando muito sobre a bioeconomia, que é o tema do nosso painel, eu acho que o mais interessante é escutar todos vocês o máximo possível. Então eu vou privilegiar a fala de vocês, né, para a gente ter uma discussão importante para entender quais os caminhos são possíveis aí para a gente pensar uma bioeconomia que consiga tanto conservar e preservar a floresta, mas também desenvolver para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão no território da Amazônia Legal. Então eu vou provocar a fala de vocês, depois no final a gente vai ter um tempo para a plateia mandar perguntas, então incentivo que quem quiser já ir mandando, a gente vai recebendo aqui no tablet, depois eu vou fazendo as perguntas que der tempo para a gente fazer. Vou começar com Camila. Pode colocar água aí com calma, Camila, não, pode servir. Eu vou pedir, Camila, para se você quiser complementar um pouco a sua própria apresentação, que eu falei bem rapidinho, e queria puxar assim, a sua fala a partir de duas perguntas, né? Você está à frente da iniciativa crucial para promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento no Pará. Eu gostaria que você explicasse para a gente quais são os principais desafios que os municípios enfrentam para implementar práticas sustentáveis e como o Programa de Municípios Verdes tem trabalhado para superá-los. E, além disso, se você conseguir trazer na sua fala a importância da colaboração entre governo, comunidades locais e setor privado na promoção de uma economia que valorize a preservação da floresta e quais os resultados positivos já foram alcançados pelo programa. Cada um vai ter, gente, 10 minutos para a fala. Eu já peço desculpas e licença para interrompê-los quando estiver chegando no finalzinho, para a gente conseguir ter um tempo de debate com o público. Então, Camila, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todas e todos. Muito feliz de estar aqui em mais um ano onde a gente discute as novas economias, né, de uma Amazônia que todos nós queremos para o Brasil e para o mundo. Então, primeiro, complementando um pouquinho da minha apresentação, eu sou funcionária pública há 24 anos, entre prefeitura e governo, e sempre gostei do pé no chão na estrada, na Amazônia, no Rio, entendendo algo que é a minha primeira provocação, que eu acho que é legal a gente trazer para o painel. Todos têm caras de provocadores, então acho que faz parte do nosso papel aqui trazer algumas provocações do óbvio, que não é óbvio. Então a primeira coisa é pensar o que a gente sempre fala da dimensão humana dessa Amazônia, tão negligenciada por décadas, incluindo os próprios planos de integração da Amazônia com esse resto desse Brasil, que trata a Amazônia e os próprios dados de desmatamento como campos de futebol, e não como quantas comunidades afetadas e quantas famílias. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer é pensar a política pública na Amazônia, é pensar uma política pública para o que está entre o dorsal das árvores e o chão. E não somente o que a gente enxerga, que são as pessoas, os animais e a nossa biodiversidade, mas, sobretudo, o intangível, o nosso patrimônio cultural e intangível, que são os saberes que, com certeza, os nossos colegas do painel vão trazer com mais propriedade. Então, uma política pública inclusiva, para a gente pensar no que a gente precisa enquanto povo amazônida, precisa também quebrar e pensar fora da caixinha no sentido daquele antigo tripé, né, social, econômico e ambiental, e pensar que as outras dimensões desse desenvolvimento sustentável, incluindo a pobreza, a própria política e a questão da cultura, são tão importantes e, no nosso caso, nos dão o norte.
Então, quando você pergunta sobre como pensar essa transição do que a gente tem de desmatamento e emissões para chegar no que a gente gostaria de uma economia verde, mas não uma economia verde pensada pelas pessoas de fora ou por próprios políticos, ou se a gente fosse entrar em questões conceituais como o que é bioeconomia, né, se é binário, o que é bioeconomia, o que não é, a gente ficaria numa questão conceitual que não é o que a gente quer e nem o que a gente precisa, diante de uma emergência climática que está posta, que nós continuamos com os piores índices humanos de desenvolvimento humano do Brasil e que a gente precisa apresentar, sobretudo em políticas públicas, o que a gente chama de arco positivo, meio que provocando o antigo arco do desmatamento, que pensava por décadas em comando e controle somente, né, ação de polícia, sem apresentar faróis ou caminhos, como a gente fala, a seguir. Acho que a bioeconomia vem muito nisso. A bioeconomia não é a bala de prata, mas é um caminho muito interessante, sobretudo a sociobioeconomia, onde coloca com muito respeito os negócios comunitários, os negócios dos povos e comunidades tradicionais, ressaltando aqui, na escala e no limite que eles querem, como um caminho a seguir. Então, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de trazer era isso, para a gente falar mais do que parece óbvio, mas não é, e da gente colocar o que de manhã foi falado, né, no painel, acho que pelo secretário Mauro, sobre a gente colocar mais raiva nas nossas falas, no sentido de estamos cansados disso e queremos políticas públicas com essa régua, escutando os muitos setores, mas colocando o nosso povo em primeiro lugar. Obrigada. Obrigada, Camila. Eu acho super importante vários pontos que você tocou, né? Escala, esse respeito às comunidades tradicionais, são todos pontos que eu acredito que uma hora, daqui a pouquinho a gente vai continuar tocando nele em várias falas. Queria chamar agora o Marcos, e aí, Marcos, te provocar no seguinte sentido, né? Considerando a importância que a bioeconomia tem, né, aí como um motor para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, quais estratégias a Fundação CERT está implementando para criar um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo na região? E fora isso também, já coloco aqui para você já emendar a sua fala e eu não precisar ficar interrompendo, como que você enxerga a necessidade de um pipeline de negócios inovadores para fortalecer as startups locais e quais os passos específicos podem ser dados para conectar esses empreendimentos ao mercado e ao capital, garantindo que os benefícios da Floresta em Pé sejam tangíveis para as comunidades locais? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse painel. E novamente aqui um ano depois, avançando nas discussões, né? Acho que esse evento ano passado já marcou, esse ano ele tem tudo para marcar novamente. A principal iniciativa que a Fundação CERT tem hoje no contexto de bioeconomia na Amazônia, onde ela está envolvida nessa iniciativa, é a Jornada Amazônia. E a Jornada Amazônia ela tem um olhar para apoiar o empreendedorismo, os empreendimentos inovadores, mas não apenas inovadores, inovadores que trazem também o potencial de gerar impacto positivo para a floresta. E indo para a tua pergunta especificamente, começando pelo meio dela, a questão do pipeline. É fundamental haver um pipeline robusto com empreendimentos maduros, para você não apenas atrair o capital, que busca empreendimentos maduros com risco menor para investir, mas também uma coisa que pouco se fala, atrair o mercado. E aqui principalmente atrair a indústria como mercado. A indústria pode ter um papel muito relevante para tracionar mais rapidamente as cadeias da bioeconomia, desde a floresta, desde oportunidades para os negócios comunitários, mas para ela ser atraída é necessário a inovação, que gera eficiência nessas cadeias, que gera valor agregado localmente e que permite para elas plugarem, então, num ecossistema que está fazendo o seu papel para criar o potencial de transformação econômica da região da Amazônia, a partir da floresta e a partir dos negócios comunitários, das comunidades que nela vivem, mas a partir da inovação local. Então é fundamental isso aí. Só que
tanto o mercado, a indústria como o cliente, como o investidor, ele vai buscar negócios maduros, normalmente. E aí que está o problema, o negócio maduro só é maduro se um dia ele nasceu. Isso um dia ele deu os seus primeiros passos. E isso é o que a gente poderia chamar do pipeline, ou da falta do pipeline, muitas vezes. A falta de atenção ao pipeline. Sem a atenção nas etapas iniciais, com apoio ao nascimento de negócio, com apoio à criação, ou estímulo à cultura empreendedora e inovadora, principalmente dentro das universidades, de onde pode se transformar conhecimento em inovação, a partir de base científica. Sem esse tipo de apoio, não nascerão aqueles negócios que um dia ficarão maduros. Sem apoio nas etapas iniciais, quando esses negócios ainda não estão no mercado de forma adequada, de forma sustentável economicamente, esses negócios morrem antes de se transformarem em maduros. Então, essas etapas iniciais são os pontos críticos. E aqui que a Jornada Amazônia foca, principalmente. Não só a Jornada Amazônia, várias outras iniciativas começam a olhar para cá, mas é necessário muito olhar, um olhar sistêmico para esse início. Esse início antes do empreendimento nascer, por exemplo, estimulando o desenvolvimento de talentos. A Jornada tem um programa, o Gênese, são 8.000 talentos nesses últimos 2 anos, jovens da Amazônia que participaram do programa, que criaram uma comunidade permanente em ambiente digital, uma comunidade virtual, de jovens talentos que continuam se acompanhando a dinâmica do ecossistema, se preparando para as suas próprias carreiras futuras. Temos o momento seguinte, crítico, que é o nascimento do empreendimento. Aí temos sinapse da bioeconomia. Foram mais de 1.000 ideias nesses últimos 2 anos, que passam num processo de, ao mesmo tempo, capacitação e seleção progressiva, até que nascem os negócios. Nasceram 140 startups do ano passado para cá. E tem o momento seguinte, que a gente chama do Vale da Morte das startups, né, dos empreendimentos inovadores, que é quando eles já existem, mas ainda não estão bem posicionados no mercado. E aí também é necessário apoiar esses negócios. São negócios privados, mas têm que ser apoiados, porque são esses negócios que podem criar a dinamização do ecossistema. A Joana viveu, né, esse papel aqui, ela conhece de perto, conhece de dentro essa jornada. Essa é a jornada do empreendedor. Então, essa é a abordagem que a gente traz, olhar para esses momentos críticos e tentar atuar aí, apoiando o protagonista. O protagonista é o empreendedor. Ótimo, Marcos, eu acho muito importante. É muito difícil a gente ver e conseguir investimento para as ideias, né, quando elas nascem. Então, é fundamental realmente. Fiquei pensando muito na educação, como educação mesmo, quanto que é difícil, às vezes, a gente conseguir também investimento para educação, porque é uma coisa a longo prazo, né? Tudo que é a longo prazo é mais difícil. Então, muito importante essa iniciativa de dar um impulso aí para conseguir e depois ir acompanhando também para não cair no Vale da Morte, né? Muito importante. Obrigada, Marcos. Depois a gente vai continuar essa conversa aqui. Queria chamar agora a dona Nena para contar um pouquinho para a gente a história da filha do Kombu. E aí vou te provocar um pouquinho, dona Nena, com as seguintes perguntas. Para você primeiro contar para a gente sobre os principais desafios que você enfrentou ao implementar um modelo de negócio sustentável que valoriza o cacau e preserva a floresta. E também como você vê o papel do seu trabalho na promoção da cultura local e na conscientização sobre a importância de práticas agrícolas que respeitem o meio ambiente e a saúde das comunidades. E eu queria só fazer um adendo, que eu estou muito feliz, que eu já provei o chocolate de Dona Nena 2 anos atrás. Estou muito feliz de conhecê-la aqui pessoalmente hoje. Eu agradeço, né, também por estar aqui mais uma vez, mais um ano, né, participando. E assim, eu sou Isete dos Santos Costa, Dona Nena, né, tenho esse trabalho de resgate, que foi um resgate de cultura da família, na Ilha do Kombu, né, resgatando o chocolate caseiro da família. E um dos principais desafios que eu encontrei quando comecei esse trabalho, hoje, com muita determinação, com muito sacrifício, eu me tornei chocolatier. Então, hoje eu sou chocolatier na linha Tritumbá, né, mas sou produtora também. Nasci e me criei, continuo lá na Ilha do Kombu. E falo muito, levanto muito a bandeira dos pequenos. Por quê? Porque o meu trabalho para começar, foi de uma forma assim, muito árdua, né? Principalmente porque eu sempre tive dificuldade
assim, até uma, como é que se diz, uma repúdia em relação às políticas públicas que não chegavam para a gente. Então, esse trabalho começou justamente por isso, né? Por essa revolta da gente não ter oportunidade de uma educação mais saudável, de se, como é que se diz, de ter uma formação realmente. E também não ter renda em determinado local na ilha. Então começou justamente em busca da melhoria de qualidade de vida e de geração de renda, nesse período que a gente não tinha nada para tirar na ilha. Então uma das principais dificuldades que eu encontrei foi o descrédito, né, da própria família. Por quê? Porque eles não acreditavam que era possível, porque nunca ninguém olhou pelo local, né? Nunca ninguém fez nada. E como é que tu vai chegar numa feira e vai levar um cacau, um produto embrulhado numa folha? Ninguém vai comprar isso. Então, assim, foi muito por teimosia, por acreditar e tentar fazer com que as outras pessoas acreditarem naquilo que era possível, acreditar nelas mesmas. Porque devido a gente ter essa dificuldade, essa desigualdade muito grande entre o poder executivo e as comunidades locais, as pessoas não acreditam nelas mesmas. Elas perderam essa confiança de acreditar que as coisas podem dar certo. Então fica cada um brigando por si, para se manter, né? E muita dificuldade também em organização. Então eu até hoje, né, hoje não, eu digo que devido à minha determinação, eu tive muitos anjos na minha vida, inclusive a Joana que está aqui foi uma das curadoras do meu produto, o Rust do Fartura Brasil. Então muitas pessoas de fora que vieram acreditar, foi que me levaram o mundo afora, apresentando o meu trabalho, divulgando, fazendo as pessoas acreditar. E eu digo assim, hoje eu sou reconhecida internacionalmente pelo Estado, tenho tido apoio hoje do Estado em eventos, em várias situações. Mas isso só foi reconhecida depois que eu fui para a mídia. Então, enquanto você não aparece um pouquinho, ninguém acredita em você. Ninguém acha que você é capaz. Então, isso as pessoas têm muito nela. Então, hoje o que a gente está fazendo? Hoje a gente está, além do trabalho que a gente já faz, que a gente abriu nossa porta para o turismo, que foi dando certo. Hoje a gente tem uma loja dentro da Ilha do Combu, já temos uma loja aqui na cidade e a gente já encaminha nosso produto para todo o Brasil. E em cima disso, a gente está tentando fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas, no seu potencial, no potencial que a ilha tem, né, para olhar para a floresta, para ver quantas oportunidades ainda tem lá dentro. Então, estamos fomentando hoje a Associação das Mulheres Extrativistas da Ilha do Combu, né, que estão com foco na andiroba. Então, esse foco que a gente tentou mostrar foi um trabalho que eu comecei, que eu vendi andiroba, que eu não conseguia tirar a andiroba para fazer. Quem tirava era minha mãe, de 90, que vai fazer 91 anos. Então eu fui vendo com isso que ia chegar um tempo que ela não ia dar conta mais de tirar. Então com isso eu comecei a provocar, e a professora Flávia Lucas, que sempre teve trabalho muito legal dentro de várias comunidades de desenvolvimento comunitário, né, abraçou a causa e a gente junto fundou a associação. Então hoje a associação está caminhando, a gente já tem produto delas que é vendido na nossa própria loja, que hoje eu digo que a fábrica de chocolate não é não é a loja de chocolate, é um armazém que agrega vários parceiros do estado do Pará, agrega os parceiros da comunidade que tem um trabalho com compromisso, a gente traz para dentro da nossa lojinha para divulgar, para vender, para repassar esse recurso para elas. E estamos com demanda dentro do Ministério, dentro da SEMA, do Estado, para fomentar maquinário, né? Para fomentar materiais que são necessários para agilizar esse trabalho.
E também a gente está tentando fazer com que elas acreditem que no futuro elas vão poder tirar vários outros óleos. E com isso a gente dá um trabalho, dá uma renda para essas mulheres que não acreditam, fazer com que elas acreditem nelas mesmas e evitar que elas saiam do local, atravessem rio, paguem passagem, paguem ônibus para vir pleitear a vaga de trabalho na cidade. Então nós estamos fomentando isso e também com aquele objetivo. Se a gente dentro da floresta, a gente conseguir precificar aquela árvore, ela não vai ser tirada de lá. Então, se muitas vezes a comunidade tira, é porque ela não tem noção do valor que ela tem ali de pé. Então, para isso, eu concordo que a gente precisa muito da questão das universidades, né, com incentivo aí na educação ambiental, para trabalhar com as comunidades. A gente tem a Federal bem aqui em frente, a gente é um laboratório do outro lado do rio. Então a gente precisa muito dessa iniciativa, dessa tecnologia que chegue até as comunidades para trabalhar isso com as comunidades. Porque muitas vezes o colono está lá, ele não desmata porque ele quer. Ele desmata porque ele está precisando, ele precisa se alimentar, né? É muito lindo a gente ver a floresta de pé. Mas e aí, o que é que eu vou dar para os meus filhos? Né? De que forma eu vou deixar essa floresta de pé, mas ao mesmo tempo eu me alimentar, eu alimentar meu filho, eu poder vestir, eu poder calçar ele, né? Ter se precisar de uma medicação, eu ter. Então eu acho que passa por aí, eu acho que a gente precisa muito das políticas públicas envolvidas, voltada para esses pequenos e também fomentar esses pequenos negócios, né? De pessoas envolvidas que tentam acreditar no seu sonho para que dê certo, que eu acho que só assim a gente vai ter uma Amazônia mais justa. Ótimo. Obrigada, dona Nena. Eu acho que achei muito bonito e muito sortuda assim, a ordem de falas, né? Porque Camila começou justamente falando de como a qualidade de vida era uma das principais objetivos aí, né? De como o respeito pelas comunidades tradicionais. Passou lá pela educação rapidamente, né? Dona Nena agora traz isso muito forte também, como as coisas estão todas integradas, né? Na concertação a gente acredita muito que realmente só uma agenda integrada ou integradora que a gente gosta de trazer, porque mais do que cada uma das pautas especificamente, a bioeconomia, a educação, o desmatamento, a gente precisa entender as conexões entre todas elas, porque a gente só vai conseguir apoiar, a gente assim, o mundo, né? Tem que ser todo mundo junto, na verdade. Apoiar se a gente perceber as conexões que existem, né? Para evitar, por exemplo, que as mulheres, como você trouxe, precisem sair do território por não ter opções de trabalhar ali, que os alunos, às vezes, tenham que sair da escola para poder conseguir recursos para levar comida para dentro de casa. Então é muito difícil esse compromisso, tudo isso. Então reforço aqui a importância realmente da gente ter sempre esse olhar mais sistêmico e conectado entre tudo e não pensar isoladamente, que é o que vocês já estão fazendo. E de trazer essa sensibilidade das pessoas, de vocês que estão ali, de como vocês vivem para compor todo esse arranjo que funciona. E aí já chego justamente em Joana, queria que você contasse então, falando aí dessas histórias de vida, né? Eu conheço particularmente, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, né? Para já trazer aí para o real aqui que a gente vem falando, isso que eu acabei de trazer na teoria, e contar um pouco para a gente, Joana, como que a Manioca integra os saberes tradicionais e a inovação para fortalecer a sociobioeconomia da Amazônia e promover o desenvolvimento sustentável da região, e de que forma a atuação da Manioca com pequenos produtores da Amazônia contribuiu para preservar a biodiversidade local e valorizar as cadeias produtivas da floresta. Obrigada, Fernanda, e boa tarde a todos. Agradeço o Ibram pelo convite. A Manioca, ela nasceu de uma dor, né? Eu, quando tive a oportunidade de estudar em São Paulo, e quando eu morei lá, eu nasci no meio da gastronomia paraense. A minha família teve restaurante em Belém por quase 50 anos. Eu nasci nesse meio, era na casa da minha avó o restaurante. Mas quando eu morei lá, me senti muito incomodada de perceber o quanto o Brasil não conhecia toda essa cultura alimentar, e não só alimentar, mas a dança, a música, o artesanato, tudo que a gente tem aqui na Amazônia, que é extremamente rico do ponto de vista cultural, e que simplesmente eu me senti eventualmente um ET lá em São Paulo, sabe? E eu voltei com essa dor para Belém,
até que eu encontrei uma amiga que também viveu essa dor. A gente teve um primeiro empreendimento que foi uma loja virtual de produtos amazônicos lá em 2009. Era algo muito inovador para a época. Mas lá foi a primeira semente assim, de eu entender essa relação com a Amazônia, porque eu sou de Belém. E apesar de lá em São Paulo eu reconhecer eu ser amazônida, né, porque foi só indo lá que eu realmente vi toda essa riqueza, eu sou de Belém. E eu não tinha essa conexão com os povos da floresta, com quem não vive no centro urbano. Né? Eu reconhecia todo esse valor, mas eu não entendia esse movimento, essa forma de lidar, essa forma de vida mesmo. E aí, nesse negócio, eu comecei a aprender. E até que chegou um momento que eu entendi que eu podia reduzir essas distâncias, conectar a Amazônia com o Brasil, através do alimento, que era aquilo que eu já vivia. E foi quando a Manioca surgiu. Um ano depois, o Paulo, que hoje é meu sócio, meu grande parceiro nessa jornada, se conectou a esse negócio também, entendeu essa missão também, porque ele também veio de uma história de se entender amazônida, de perceber todo esse potencial. E aí eu acho que na fala da Nena é super importante o quanto esse pertencimento, né? A gente se perceber o valor do território que a gente vive. E aí a Manioca surgiu com essa vontade de levar esses sabores da Amazônia, o tucupi, a farofa, os temperos, né? Porque isso encanta todo mundo que vem aqui, mas o resto do Brasil não tem acesso, né? E para que tenha acesso, a gente tem que trazer tecnologia, valorizando todas as tradições, mas fazer esse alimento durar, fazer esse alimento ser melhor apresentado, porque é isso que o mercado pede. E aí é o que a gente tem feito. É um aprendizado assim a Manioca está fazendo esse mês, inclusive 10 anos. Então é uma jornada assim que talvez hoje, né, felizmente, com toda a política pública que começou a entender também todo esse potencial, a gente começa a ter vários outros negócios. A Jornada Amazônia tem atuado, outras instituições, né, como o Centro de Empreendedorismo, a Mais, que é uma instituição lá de Manaus, que está fazendo também um trabalho incrível. Porque assim, a gente não tem, eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, na Amazônia a gente não tem uma cultura empreendedora. Né? Não que não tenhamos empreendedores, temos, porque o empreendedor é aquele que, como a Nena falou, tem um problema, tem uma dificuldade e entende que pode fazer algo para além de esperar o Estado resolver o seu problema, né? Fazer algo para gerar renda. Então, isso na essência, é uma cultura empreendedora. Só que existe todo um caminho que o empreendedor precisa percorrer, né? De entender de finanças, de entender de mercado, de entender de produto. Então, esse suporte a gente não tinha e começa a ter. E é fundamental que haja isso, porque senão morre, né? Eventualmente você tenta, né? A Nena é pioneira nesse processo, e aí precisa ter muita paixão ou muita obstinação para não desistir, e a jornada é essa mesmo, né? O empreendedor, para sobreviver, precisa disso. E assim, até recentemente eu conheci um empreendedor assim, muito virtuoso, brasileiro, né? Que a gente começa a falar das nossas dificuldades, e falou: dificuldade todo mundo tem. Né? O nosso desafio é superá-las. Né? O empreendedor supera a dificuldade o tempo todo. Então, essa cultura ela é importante, mas ter suporte vai fazer com que esse trabalho seja menor. Né? Porque desafio, eu acho até que qualquer empreendedor, dentro de todos os trabalhos, né? O empreendedor é aquele que mais topa desafio. Mas dá para não ser tão difícil, né? Então, quando você tem um ambiente que te apoia, seja da política pública, seja um ambiente privado mesmo, que como a Fundação CERT faz e outras instituições, você começa a apoiar os negócios, eles, seja com investimento, seja com conhecimento, que é fundamental também, para que essa jornada seja um pouquinho menos complexa, né? E a gente, felizmente, tem conseguido avançar, né? A Manioca é um negócio que já está num estágio, né, com essa jornada de 10 anos também. A maioria dos negócios da bioeconomia aqui, que hoje atuam, esse pipeline, tem 2, 3 anos, a Manioca já tem 10, então a gente está no estágio que já passou por algumas rodadas de investimento. Né? Isso é uma outra cultura também que você tem trabalhado na Amazônia, porque a gente não sabe acessar crédito. Né? Assim, no máximo é o banco. Essa coisa de investimento, de investidor, fundo de investimento, ser investido por uma multinacional, era algo que não passava no meu imaginário quando eu comecei. Eu aprendi isso nesses mecanismos todos de apoio. E hoje a Manioca é o primeiro negócio a ser investido por uma multinacional japonesa
é o primeiro negócio dessa multinacional de investimento fora do Japão. E é o primeiro negócio da Amazônia a passar por essa jornada de investimento e estar se conectando com um grande negócio. E isso traz, assim, não é só reconhecimento, né, mas traz um aprendizado e uma facilidade para o nosso trabalho. A gente, esse ano, com essa parceria, que também esse mês completa um ano, a gente foi de 300 pontos de venda para 1.300 pontos de venda no Brasil. E o que é isso? É fazer com que o nosso sonho grande, que é de que os produtos da Amazônia cheguem no dia a dia do brasileiro, isso aconteça de forma mais fácil. Porque para chegar na casa das pessoas tem que estar no ponto de venda. E com essa parceria a gente está conseguindo chegar lá, além de outros benefícios que ela nos trouxe. Então é uma jornada que não é fácil, mas só acontece porque de fato a gente tem esse pertencimento que a Nena falou, de acreditar que a cozinha da Amazônia, o alimento amazônico, o ingrediente amazônico como um todo, né, os sabores, e aí pode ser o alimento, pode ser o cosmético, pode ser o artesanato, eles merecem esse lugar. Eles merecem estar no Brasil. O Brasil está perdendo por não ter os nossos ingredientes e a nossa cultura. Então, acho que esse é o primeiro passo para que essa bioeconomia avance, é a gente trabalhar isso nos jovens, nos empreendedores, na política pública, porque é uma transição ainda, né? Então a gente não é algo que está dado, que está estabelecido e vai ser assim. Pode ser que amanhã mude alguma coisa aí. E a gente precisa se fortalecer enquanto sociedade mesmo, porque eu, pelo menos, quando entendi que a mandioca era mais do que uma indústria, e sim uma indústria de impacto socioambiental, porque a gente busca um resultado financeiro do negócio, mas a gente apoia o desenvolvimento do nosso fornecedor, que é povos e comunidades tradicionais, que são agricultores familiares, são pessoas que muitas vezes não estão preparadas para atuar no mercado, e a gente, enquanto negócio, tem que ir lá ajudar eles a se preparar, né? Tem fornecedor meu que eu tiro a nota fiscal para ele, porque eu já ensinei, mas ele não se sente confortável de fazer, e eu vou lá e faço, né? Enquanto negócio, não é um papel de um negócio tradicional, mas a gente vai lá e faz. E para atuar na Amazônia, precisa ter essa postura, né? E quando a gente faz, a gente entende que é um negócio de impacto, e que isso, para além de gerar riqueza para mim, para o Paulo, para os meus sócios, né, vai gerar riqueza para o território, vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo, e é um ciclo virtuoso, né? Muito mais do que reclamar das dificuldades, a gente começa a agir para mudar esse ambiente, e não tem vocação melhor para a Amazônia do que essa, né? Porque a gente está fazendo, eu costumo dizer assim, um agricultor, você leva a soja para ele produzir, ele vai ganhar dinheiro, mas se você disser para ele que ele pode ganhar dinheiro com a mandioca na Amazônia, esse cara que vive aqui, que nasceu aqui, ele vai ter muito mais prazer em fazer esse trabalho, né? E trabalho é obrigação, mas se a gente conseguir fazer o trabalho com prazer, fica muito melhor, né? Muito e por isso que eu trabalho com comida, porque é gostoso pra caramba. Obrigada, Joana. Eu acho que você tocou em vários pontos que depois da fala da Enedinha a gente vai voltar aqui no debate, né? Acho que essa questão que você trouxe aí, queria parabenizar todos os aniversários aí da mandioca, que você foi falando de um mês, uma coisa, de 10 anos, de um ano. E aí você trouxe um ponto que passou de 300, acho, para 1.300 pontos de venda. E isso me trouxe a ideia de escala também, né? Um colaborador da Dona Nena, quando a gente fez a reunião de alinhamento, ele trouxe uma coisa que depois eu vou provocar em todo mundo, mas antes eu vou escutar a Neidinha, mas que ele disse sobre essa questão de escala na sociobioeconomia, que às vezes todo mundo fica muito preocupado em escala em termos de expansivos, e às vezes a escala é dar possibilidades do pipeline completo para mais empreendedores. Isso é escala também. A escala não precisa ser áreas maiores para um, mas ser vários, com a possibilidade de não cair no vale aí dos mortos, né, que o Marcos traz. Mas então, obrigada. Vou passar agora para a Neidinha. Neidinha, você fica à vontade para se reapresentar, porque eu fui muito sucinta para deixar a fala para você, e queria te provocar com duas perguntas também. Primeiro, para você contar para a gente sobre os principais desafios que a sua associação enfrenta na luta pela proteção dos direitos humanos e ambientais dos povos indígenas, especialmente em um contexto crescente de pressão sobre as terras, porque os povos indígenas e esses modos de vida dos povos indígenas estão completamente conectados com o que a gente está discutindo aqui, nas bioeconomias no plural. E queria também que você falasse um pouquinho para a gente como que você vê a importância da colaboração entre comunidades indígenas, organizações não governamentais e governo para a implementação de políticas eficazes que consigam garantir a preservação das culturas e dos ecossistemas locais. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Quero começar dizendo que eu sou contra a mineração e contra garimpo em terras indígenas.
Então, quero deixar isso muito claro. Eu sou uma mulher de 1,60 m, estou vestindo um vestido bege, feito pelo povo Arara, né, que está aqui embaixo vendendo, inclusive, vão lá e compre. E um kimono feito por uma estilista quechua, que também é indígena. Né, tem os cabelos longos, pretos, e estou calçando um sapato também bege, sentada numa cadeira bege, e ao meu lado tem 2 pessoas e do outro lado 2 pessoas. Bom, vamos às perguntas. Eu queria muito começar pelo que o Marcos disse, né? Apoiar empreendimento, desenvolver bioeconomia ou sociobioeconomia na Amazônia ou em qualquer lugar, passa por, primeiro, apoiar as pessoas a pensar. Tem que apoiar a pensar, a tomar decisão e a formar. Senão a gente vai começar os empreendimentos e a gente não vai caminhar muito, porque a gente vai ter muito aquilo que eu adoro o tucupi, tá? Que tu faz, acho maravilhoso. Que é você ter um monte de dificuldade porque você não sabe nem tirar a nota fiscal, né? Começa por aí. E aí você vai promover o que eu chamo de uma nova forma de colonização, que é porque a gente é colonizado, aí vem uma nova forma de colonização que nos dá a impressão que nós estamos empreendendo, mas que a gente continua sendo e não passando de meros fornecedores de matéria-prima, porque é isso, né? Batem nas nossas costas, nossa, dona Nena, estou lá lhe apoiando, não sei o quê, mas tu é só fornecedor de matéria-prima. E como diz o movimento indígena, nada sobre nós sem nós. A gente não quer, como eu já ouvi em alguns corredores, vocês têm que ser os pequenos empreendimentos. Quem disse que a gente quer ser pequeno? Sabe? Quem falou isso? Sabe? A gente quer ter... Fala assim, gente, que aqui é tudo cheio de regra, ó. Mas como eu sou anarquista, é bom vocês continuarem batendo palma e corrompendo a regra. Entendeu? As pessoas têm que... Né, financia o plano Safra, não é isso? Quer desenvolver sociobioeconomia na Amazônia? Dá os subsídios que dão para a soja, dá o subsídio que você dá para a mineração, dá o subsídio que você dá para a empresa automotiva, que eu quero é ver se nós da Amazônia não vamos ser grandes. Dá subsídio que faça com que os nossos empreendimentos, né, eles se desenvolvam ao ponto de acharem interessante que combater o desmatamento apoiando as empresas da Amazônia é um bom negócio. Aí sim, aí que é um pouco o que tu falaste, aí o Brasil vai atingir as metas lá de combate ao desmatamento, contra a queimada, mas não era nada disso que tu tinha me perguntado, né? Não tem problema não, fica à vontade. mas vamos lá. É porque vamos nas parcerias. Eu acredito muito que se a gente quer, né, promover a sociobioeconomia, né, a gente precisa de parcerias. Parcerias que nem a sua, mas a gente precisa que os bancos e as financeiras que investem no desmatamento da Amazônia, porque há esse investimento, porque na hora que os bancos dão os empréstimos para as empresas de pecuárias, para a empresa de soja, que não dá lá para a mandioca, nem para a dona Nena, mas dá para a grande empresa, né,
promovendo o desmatamento na Amazônia e aumentando a nossa fragilidade diante das emergências climáticas que vivemos. E nós na Amazônia foi um caos, né? Esses bancos, essas financiadoras e os governos, se realmente têm um compromisso com o desenvolvimento da bioeconomia, tem que investir nas empresas da Amazônia, nas pequenas, nas que estão surgindo e nas grandes também. Eu não estou aqui dizendo que não pode investir grande, não. Muito pelo contrário, estou dizendo que se a gente quer promover a Amazônia para que nós sejamos grandes e que a gente não venha aqui só se lamentar, tem que investir na gente, tem que dar subsídio, tem que parar de taxar imposto que a pequena empresa não consegue pagar. A gente precisa ser subsidiado. A gente precisa que... Pessoal aqui, ó, gente, olha que cor mais linda. Só para vocês comprarem ali embaixo. Isso é produto da Amazônia. Isso é produto indígena. O treco aqui caiu, Jesus. Peraí, que o treco caiu. Então, fala. Beleza, a menina disse que eu estou falando alto. Também, mana, dão esse negócio pra gente, põe esse negócio no ouvido, já não escuto bem com esse negócio aqui, aí lascou-se tudo. Então, se querem mesmo, sabe, se tem compromisso, investe, subsidia, que aí eu garanto, e investe inclusive na gente pensar, sabe, na gente pensar, que é o que vocês dois colocaram aqui. Né? Isso é super importante para desenvolver e para crescer a sociobioeconomia na Amazônia. E a sociobioeconomia envolve educação, envolve saúde, envolve o viver. E não venham para cá promover uma nova colonização. A gente está cansado disso, sabe? Agora, é um privilégio a gente estar falando aqui, e eu acho muito legal um evento que nem esse, né? Que traz nós que somos contrários à mineração, né, em terra indígena. Presta atenção, eu estou dizendo, eu sou contrário à mineração em terra indígena. Não sou contrário à mineração em outros espaços, né, mas em terra indígena não. Mas eu defendo que a mineração invista nos empreendimentos indígenas, invista no empreendimento não indígena, é necessário, né, porque ela tem que dar a contribuição para a questão de manter a floresta em pé, para a questão do equilíbrio climático. A gente vive e defendo mais ainda que o pessoal invista também em fazer formação política. Sabe por quê, gente? Se a gente não colocar político que pensa a Amazônia de verdade, político que pense o país de verdade, lá no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras e nos governos de estado, nós vamos ter um monte de político defendendo os interesses americanos, menos o interesse brasileiro, menos os nossos interesses. Porque a gente fica pondo no poder pessoas que não entendem como nós da Amazônia, né, queremos desenvolver e trazem para cá os seus modelos, implantam os seus modelos aqui, nós somos obrigados a achar que soja é bom para nós. Né? E não é. Então, parceria fundamental, né? Mas apoio, subsídio é necessário para que a gente possa ter uma sociobioeconomia uma economia, gente. Esse negócio de bioeconomia, isso é tudo invenção de palavras novas para dizer o que a gente já faz, entendeu? Há muito tempo. Então, investir na economia da Amazônia a partir do olhar do povo amazônico, que aí nós vamos pegar, né, comprar o tucupi no tamanho certo, que a gente coloca lá na nossa comida, e ela não vai estar aqui levando 10 anos para ter o sucesso que tem. A gente vai ter sucesso com muito menos tempo.
Obrigada, Neidinha. Foi Obrigada. cirúrgica no tempo. Aliás, todo mundo foi super bem para o tempo. Eu queria incentivar a plateia a mandar as perguntas que vão chegando aqui para mim. Tem uma para a dona Nena, e aí eu vou fazer a pergunta e vou já provocá-los todos, porque enquanto vocês foram falando, entre passava de um para outro, eu fui dando os meus pitacos aqui, mas eu gostaria muito que quem às vezes começou, Camila, mais no início, tivesse a oportunidade de voltar, porque todo mundo foi mais ou menos citado por todo mundo, então imagino que a cabeça de vocês está aí fervendo também para trazer algumas informações a mais, umas trocas a mais. Então vou primeiro provocar a dona Nena sobre a pergunta que chegou aqui, dizendo que o seu produto é um fruto da bioeconomia e como que isso se reflete na conscientização de impactos ambientais. Acho que a senhora já trouxe um pouquinho na sua fala, mas se quiser falar mais um pouquinho sobre isso, e ficar à vontade também para, se quiser, puxar algum ponto das outras falas que tiverem aqui, para a gente conseguir fazer disso daqui uma conversa, né? E aí o público também participar dessa conversa, quem quiser fica à vontade para mandar mais perguntas. Aqui eles falaram, dona Nena, seu produto é fruto da bioeconomia, literalmente o fruto, né? Porque é o cacau. Como isso se reflete na conscientização em impactos ambientais? Como ele ajuda, às vezes, a gente fazer uma conscientização sobre os impactos ambientais? O cacau, por si só, ele já é um produto de reflorestamento. E nós, na ilha, porque o nosso cacau é um cacau de várzea, na várzea não existe fazenda de cacau. Existe o cacau nativo, trazido pelas marés, que predomina nas comunidades, né? E fica embaixo das árvores. Então, ele é rodeado por várias árvores, que a gente está trabalhando isso hoje na ilha, porque hoje, além da área minha, que tem cacau, a gente também trabalha com os produtores do local, alguns produtores do local. Nós gostaríamos de trabalhar com todos, mas, infelizmente, nem todos conseguem se adequar à nossa norma que a gente pede de qualidade, porque também tem isso, né? Não é só fazer um produto, mas esse produto ele tem que ter qualidade. Então, a gente absorve, a gente agrega um valor maior a esse produtor, justamente para valorizar não só o produto, mas também o produtor, para que ele mantenha a espécie. Porque na ilha a gente está com um grande problema, gente. Vocês viram aí que aí no início do ano aí o açaí estava sendo escoltado, né? Então, com isso, o que é que o produtor está fazendo? O cacau, para você ter um produto dele de qualidade, você leva no mínimo 25 dias. E o açaí não, você vai lá de manhã, 9 horas, você já está com o recurso no bolso. Então, o que as pessoas, a maioria, estão fazendo? Elas estão tirando a floresta para manter o açaí. Então, há uma grande preocupação nesse sentido de se tornar o açaí monocultura. E a gente ter assoreamento, a gente ter açaí seco, ou quem sabe até praga, né? Então, a gente tenta conscientizar que eles devem manter não só o cacau, mas as outras árvores frutíferas e da floresta, por conta disso. Porque a floresta, a gente não utiliza nenhum adubo químico, né? O nosso, como é que se diz, adubo é o adubo natural das árvores, uma ajuda a outra. Então, a gente tenta passar isso para as pessoas. Mas é bem difícil, porque o pessoal quer mesmo é o açaí, porque ele está com valor lá em cima, né, hoje. Felizmente, nesse ano, o cacau deu uma subida, né, de preço também, ele deu uma escala boa. A gente espera que com isso eles também se conscientizem e permaneçam, porque devido a ele ser também o cacau nativo, ele precisa de manejo. Então, você deixa de manejar o cacau para manejar o açaí, a árvore vai morrer, porque vai dar cupim, né, ela vai estar envelhecida e ela vai morrer. Então, se não se preocupar com isso, não só de cuidar, fazer o manejo direitinho e também ir plantando, porque ela vai envelhecendo, né, a gente vai perder também o cacau. Então, a gente tenta fazer essa conscientização, conversar, e não só com o cacau, né, mas com as outras espécies. Porque a gente acredita que se você ter várias espécies, todo ano você vai ter uma cultura que você vai poder tirar e não vai faltar recurso na família, né? Então,
Então, no Entre Safra do Açaí, hoje o kombu já tem a pupunha. Já é um produto que a comunidade do kombu já está se mantendo. Então, isso é que precisa ser trabalhado através de técnicos, né? Entrada de Imaté para dar esse apoio para a gente que a gente não tem. Então, falta muito isso, não só essa conscientização, mas também esse apoio técnico, né, para as pessoas. A questão da biodiversidade de animais que a gente tem, de pássaros, né, de um monte de coisa que pode estar se alimentando dessas árvores que as pessoas tiram. Então, tudo isso é aquela coisa, né? Santo de casa não faz milagre. A gente tenta passar, mas se vier uma pessoa com uma outra formação, de fora, conversar, com certeza vai dar mais resultado. Então, é o que a gente quer, é o que a gente precisa, né? Dessa contribuição técnica dentro da nossa comunidade. Ótimo. Obrigada, dona Nena. Eu queria provocar a Camila agora, que falou no inicinho, né, e está ali escutando todo mundo. Primeiro, para, se tiver alguma, né, observação sobre as outras falas, mas queria já emendar com uma provocação também. Eu fiz a consideração sobre a questão das escalas, né? A Neidinha trouxe também um outro ponto de vista. Eu queria que todos vocês trouxessem nessa fala mais final o que vocês acham que poderia ser essa questão de escala. Que escala é essa? Ou quais escalas são essas, né? Às vezes a gente coloca no plural e resolve, porque aí cada um faz a escala que quiser, né? Mas eu gostaria de trazer esse ponto, porque é um ponto que sempre aparece nas discussões de bioeconomia. Então, Camila, fica à vontade tanto para responder, puxar ou provocar aí mais alguém nas falas e depois trazer um pouquinho de considerações sobre como que aí no programa de Municípios Verdes, no Estado, vocês estão lidando e pensando e desafiando, sendo desafiados e ultrapassando obstáculos também com relação a essa escala da bioeconomia. É muito, muito rico a gente ouvir, né, os personagens que inspiram com nome, com cara e com essa emoção, inclusive descrevendo toda essa história e desafios, etc., como a gente está aqui. Dentro das falas, eu queria trazer duas questões que estão talvez antes da pergunta relacionada à escala, que eu acho muito importante. Primeiro, assim, a bioeconomia como tema, como eu falei na questão da política pública, que faz essa reversão, né, da lógica do desmatamento para uma lógica de economia verde, mas queria trazer duas questões, palavras que são tão difíceis de serem alcançadas, mas que eu acho fundamental nessa questão da escala, que é, primeiro, a escuta. Como é que a gente consegue colocar uma escuta qualitativa como algo muito importante dos diferentes setores? E aí eu falo da escuta, incluindo nós podermos colocar, enquanto governo, por exemplo, ou enquanto setor privado, ou academia, a vulnerabilidade na mesa da gente dizer, nós não sabemos nos escutar. Ponto. Como é que a gente aprende a se escutar? Porque a Neidinha, a Dona Nena, a Joana, a Darré, são falas muito fortes, mas a gente ainda tem pouca fala da Amazônia. A gente ainda fala e precisa de tradução, e não é a tradução de línguas, é a tradução de... Gente, vocês ainda não entenderam o que a gente está falando, né? Com todo respeito ao professor Carlos Nobre, a Amazônia 4.0 é um projeto lindo, mas a gente está falando aqui de Amazônia 0.5. A gente está falando de saneamento, a gente está falando de educação, acesso à educação, serviços básicos, como a dona Nena falou. Então, escuta é algo que, antes da gente chegar, né, numa resposta do que é essa escala, a gente precisa ser escutado, né? Todos os setores. A segunda questão que eu gostaria de falar é a questão da construção da confiança dos diferentes setores. Então, assim, trazer o exemplo do plano de bioeconomia, que é o primeiro plano estadual do Brasil, num cenário que a gente estava, né, de desconsideração dos números de desmatamento no Brasil, que todos nós sabemos. A questão da política, que a educação política que a Neidinha trouxe, tão importante, é dizer assim, ei, gente, vocês estão falando aí que não está desmatando, mas aqui está. E aqui eu tenho que dizer o que eu vou utilizar e precificar, como vocês falaram, se for o caso, para comer.
né, para pegar o barco ali da ilha, na frente de Belém. Assim, eu sei que todo mundo, muita gente é de fora aqui, mas quantos paraenses e quantos belenenses sabem quantas ilhas tem em Belém? A Dona Nena fica 10 minutos de barco hoje, em um porto mais estruturado, mas eu cresci e estudei ali na Universidade, Dona Nena, de frente para um porto mais estruturado um pouquinho, mas assim, eu cresci e estudei ali de frente para as ilhas, achando que era outro mundo ali, como a Joana falou, sabe? Então tem questões dessa confiança no poder público, no setor privado, em todas essas questões relacionadas às pressões econômicas que o povo indígena, que os quilombolas, que os extrativistas estão passando agora, por exemplo, em relação ao mercado de carbono, que é uma construção de uma confiança e de algo que a gente precisa trabalhar baseado na escuta. Então, para te responder, chegando na escala, para obedecer aqui meu tempo, a escala ela precisa também ser respeitada, mas quando a gente tem nessa base a educação que a Neidinha trouxe, que a Dona Nena trouxe, que é a questão, eu, enquanto ou povo tradicional, ou empreendedor, ou, enfim, como sociedade civil, eu saber o que é uma escala e o que isso pode nos prejudicar, ou não. Então, acho que a gente tem falado, por exemplo, nos planos de vida, né, das comunidades indígenas que colocam essa escala, e outras ferramentas que podem surgir, inovadoras, mas que, sobretudo, assim, quando a gente coloca políticas públicas que se baseiam nessa escuta e na confiança, que a gente pode revisitar, e vamos voltar, por exemplo, o plano de bioeconomia fez 2 anos agora. Vamos revisitar e ir de novo lá e ver o que hoje está fazendo sentido, sabe? E aí eu acho que a gente fica com menos medo desse monstro que está olhando de fora e parece que o tempo todo vai nos engolir. Tá? Obrigada, Camila. Marcos, vou te provocar agora. Tô voltando, assim, dando a volta, tá, gente? Eu acho que eu sei... Só falar uma coisa do Marcos. Por exemplo, no plano de bioeconomia, é um segredo, mas que ele vai gostar da gente contar. Era um segredo, né? Era um segredo. No plano de bioeconomia, por exemplo, tem o que a gente chama de projetos estruturantes, né? Que é o Parque de Bioeconomia. Então, o Marcos vem lá com 30 anos de experiência no ecossistema lá de Florianópolis. Não estou falando que tu tem 30 anos de carreira, mas é muito conhecido, muito respeitado e tal, para chegar aqui a gente discutir o Centro de Inovação em Bioeconomia, que eles são responsáveis pela Fundação CERT. E a gente teve brigas tão bacanas, não foi, Marcos, no início, dizendo assim, ei, startup aqui não, só. A gente tem que chegar no negócio comunitário no mesmo patamar. Que hoje a gente olha para trás nessa história aí e se sente orgulhoso da gente ter aprendido a se escutar. Né? Então, só para complementar que o Marcos é um exemplo de humildade nesse sentido, de recuar e dizer, vamos nesse sentido aí, que aqui é diferente. Obrigada, Marcos, por isso. É um segredo bom. Foi bom, hein, Marcos? Você assustou à toa. Mas eu acho que essa questão de escuta, eu estava numa mesa mais cedo sobre cultura, educação e comunicação. E eu estava contando um pouquinho sobre um programa de educação que a gente está realizando na concertação junto com outros membros na Amazônia Legal inteira. E o mediador me perguntou, essa relação com a Secretaria de Educação, como que ela é difícil, essa conversa? Aí eu falei, ela não é difícil a conversa, a gente só tem que escutar. Né? E conversar, porque difícil é você só querer falar e não escutar. Então, essa escuta que vocês conseguiram, eu acho que é muito interessante. E aí vou te provocar, Marcos, de novo com uma deformação profissional minha, puxando para a educação, mas porque você trouxe esse berçário aí, né? E eu te complementei da dificuldade, às vezes, de conseguir investimento para esse nível inicial aí dos empreendimentos. E aí, a outra pessoa que estava nessa outra mesa comigo, porque eu falei já que a gente gosta na concertação de agenda integrada, eu saí integrando os painéis também aqui da conferência. A Glória Caputo, que é uma personalidade importante aqui, ela trouxe uma questão muito interessante que tem relação com essa infância, né, dos empreendimentos, mas a dela era de infância de crianças mesmo. Ela trazia a potência da música para as crianças, né, e falou, não é caro.
É barato porque se a gente começa desde criança, o instrumento dele é a voz e o corpo, então é barato investir. E aí fiquei com isso na cabeça também para fazer essa combinação aqui de que é difícil conseguir financiamento para começar, mas é mais barato investir quando começa do que ter que investir lá atrás, às vezes para corrigir uma série de erros. Então queria primeiro parabenizar também o trabalho que vocês vêm fazendo nessa pipeline e te provocar tanto para responder alguma citação que foi feita em seu nome e aí, né, nessa última pergunta comum a todo mundo, trazer um pouquinho dessa questão de escala, né? Como que você enxerga isso, o que é isso dentro da Fundação CERT hoje, como que vocês vêm trabalhando essa questão? Eu vou começar pela provocação, pelo segredo contado. O problema de escutar é quando a gente está com um grupo tão qualificado como o que temos aqui na mesa, cada coisa que você escuta, cada segundo que você escuta, abre uma avenida de possibilidades e essa é a riqueza. Mas eu tenho que me conter no tempo aqui, então nós vamos um caminho mais limitado, voltando para a questão da escala. Mas, na verdade, eu vou tratar de 2 pontos, a escala e o tempo. A escala, a gente não pode olhar para a floresta como se olha para a soja, como se olha para a commodity. Quando se fala em commodity, e falando em escala, o que vem à cabeça é a escala de produção. O que significa produzir o máximo possível, inclusive a inovação ajudando nesse caminho, produzir o máximo possível numa área concentrada para tirar e um produto tudo igual. O que requer uma infraestrutura pesada e tudo mais e uma homogeneização de paisagem. Ou seja, não serve para a Amazônia esse conceito de escala. Aqui nós temos que trabalhar uma abordagem de escala de valor. A dona Nena, por exemplo, quando ela traz uma abordagem de serviço em cima de um produto cacau, que se transforma em chocolate, em experiência, olha o salto de valor que dá com a mesma quantidade de cacau. É aqui que está o principal papel que a inovação pode ter na relação com os negócios comunitários, para que eles não sejam apenas fornecedores de matéria-prima a preço baixo. Então, esse é o principal desafio da inovação aqui, é trabalhar essa escala de valor, onde a mesma floresta pode ter várias camadas de valor sucessivas e cada inovação que se faz pode contribuir para trazer mais camadas. E isso pode significar uma mesma área de floresta gerando um resultado muito maior. Mas, ao mesmo tempo, os negócios inovadores também, ainda que nasçam pequenos, até a gente ter 20, 30, 50, 100 negócios de escala, na bioeconomia, pode levar um tempo ainda, mas antes disso nós podemos ter 200, 300, 500 pequenos negócios inovadores que no conjunto podem ter escala. E o segredo maior que eles podem trazer é a diversificação. Quanto mais coisas diferentes a inovação estimular acontecendo, isso pode significar mais camadas de valor para a mesma floresta, para a mesma comunidade. Então, em termos da escala, eu acho que a escala é necessária, porque ela precisa sustentar, pagar os custos que o custo amazônico tem, a logística e tudo mais. Agora, a inovação é que ela tem que olhar para a escala de valor, não necessariamente a escala de produção. E os tempos? Os tempos têm a ver com várias questões que vocês falaram aqui. Quando você vai olhar na perspectiva de um negócio comunitário, os tempos têm a ver com a natureza, tem a ver com a floresta, tem a ver com os ritmos, com o fluxo das águas, e isso faz parte da essência do negócio comunitário. Quando você vai olhar para uma startup, o tempo é totalmente outro. É o tempo acelerado, que tem que chegar rápido no mercado com uma solução inovadora que talvez, muitas vezes, não esteja nem pronta, mas tem que chegar já no mercado minimamente viável, senão a startup morre. E quando a gente olha para a indústria, na mesma cadeia, em momentos diferentes, a indústria tem um outro tempo, tem o tempo da segurança. Ela só vai tomar a decisão de incorporar um produto, um insumo da biodiversidade no seu produto, se ela souber que tem capacidade de entrega, que não vai variar ao longo do tempo, que ano que vem pode, ou amanhã, pode ter uma necessidade de aumentar em 5, 10, 15 vezes esse volume.
é um outro tempo, é o tempo da segurança. Como é que se lida com essas diferenças de tempos? Esses tempos fazem sentido para cada um desses negócios. Então, não é a questão de padronizar o tempo, é a questão de alinhar esses tempos. E aí eu acho que um ponto fundamental, voltando a uma questão que você falava aqui dos projetos estruturantes do Centro de Bioeconomia. Entender esses tempos e buscar o alinhamento desses tempos pode ser facilitado por processos de experimentação. Um ponto que eu falei, mas você é que deu sentido, é preparar as pessoas para pensar. Isso significa colocar as pessoas no lugar das outras também. E fazer isso de forma experimental, mesmo que elas não sejam, mesmo que na primeira conversa dê pau, né? Faz parte dar pau na experimentação, é para isso que se faz experimentação. E o Parque de Bioeconomia, acho que tem aqui um exemplo fantástico de espaço de experimentação que está sendo proposto. Vou citar duas iniciativas, o Parque de Bioeconomia tem várias iniciativas. Vou citar duas, tem outras também várias, mas uma é o Centro de Sociobioeconomia que está sendo desenhado e que ele propõe justamente a aproximação das comunidades tradicionais e suas demandas, suas dores, suas necessidades, suas visões, aproximando do ambiente acadêmico das universidades, que também tem suas visões e tal, e que são diferentes, e bota esse povo para experimentar. No Centro de Inovação, que é a segunda iniciativa que eu vou citar do parque, no Centro de Inovação em Bioeconomia, ali são 2 armazéns antigos das docas que estão sendo restaurados. Um vai abrigar um espaço mais com startups, empresas de serviços especializados, ambientes compartilhados, mas vai ter um ambiente ali, que a gente chama laboratório vivo, para que negócios comunitários interajam permanentemente com startups, buscando experimentar suas visões e buscar pontos de interesse comum. E o outro armazém restaurado é um laboratório fábrica, uma infraestrutura tecnológica compartilhada, que serve tanto para desenvolver novos produtos, como para produzir em lotes pequenos para colocar esses produtos no mercado. Isso serve para uma startup que está desenvolvendo um produto, mas isso serve para um negócio comunitário, que pode, a partir daí, se apropriar de processos de agregação de valor com inovação nos seus produtos e levar isso ao mercado com um produto pronto. Ou serve para a indústria, que pode, a partir daí, experimentar como incorporar nos seus produtos insumos da bioeconomia. Ou, eventualmente, como desenvolver novos produtos a partir da bioeconomia. Então, fechando aqui, tem a ver com Tucupi, tem a ver com estimular a pensar e não ficar mero fornecedor, tem a ver com as parcerias, tem a ver com trocas, tem a ver com agregar valor, como a experiência da Dona Nena. Enfim, eu acho que poderíamos ir muito longe aqui, mas... E dá vontade de continuar escutando, mas a gente está com o tempo reduzido, eu ainda quero passar para todo mundo para falar um pouquinho, mas eu achei sensacional, só pescando um pouquinho do que você fala, Marcos, eu trabalho muito com a abordagem da paisagem, e você trouxe essa questão do tempo, e é uma escala temporal também. Então é mais uma escala para a gente pensar, quando a gente fala de escala, que escala temporal a gente tem que prever para cada tipo, né, para cada coisa. E essa questão do valor, né, assim, de agregar valor, é uma escala que às vezes é uma escala vertical, assim, né, que ela não precisa às vezes ser capilarizada no território, que às vezes pode provocar mais desmatamento, mais o que for, né? A gente pode pensar na escala de aumentar, mas também na escala de agregar valor e nessa escala temporal que tem que estar tudo junto, porque a Amazônia, eu sempre falo que ela é um ambiente onde os tempos coexistem, o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro ao mesmo tempo. Você trouxe a questão da Amazônia 4.0, 1.0, 2.0, 3.0, ao mesmo tempo tem tudo ali, né? Então essa questão da escala temporal e o tempo também é uma dimensão que a gente realmente tem que considerar. Vou passar para a Dona Nena para falar um pouquinho. A gente tem 9 minutinhos, mais 3 minutinhos para Dona Nena, Joana e Neidinha terminarem, mas para trazer aí umas últimas considerações com relação a essa questão da escala, com o que a gente está falando aqui, para a gente conseguir fechar o painel. Dentro do trabalho que eu faço, eu digo que no meu trabalho eu não tenho vontade de fazer escala, a não ser que seja, como ele colocou, né, a escala até onde que eu posso em forma melhorada, que vai atender, né,
o meu público. Porque eu digo que se a gente for trabalhar desse jeito, a gente vai acabar se igualando ao criador de gado, ao pessoal da soja, aquilo que a gente sempre está ali, né, dizendo não, achando que, né, sem nada contra aí o povo da soja, mas a gente sabe que para fazer esse tipo de plantio, geralmente é escala e a gente perde muito floresta com tudo isso, né? Então a gente tem esse objetivo de produzir, mas produzir com essa consciência, né? A não ser que a gente consiga a escuta, né, tentar com que o outro se coloque no lugar da gente, dentro da conscientização, né, que ele tem aquele produto, mas que aquele produto dele ele tem que ter uma qualidade para ele poder também atingir mercados melhores, né, no melhor patamar. Então é dentro disso que a gente trabalha, não só trabalhar para ganhar, mas também trabalhando, fazendo com que todo mundo ganhe junto, né? Seja o cacau, seja o açaí. E aqui, como diz a Neidinha aqui, uma coisa que não tem muito a ver com essa pergunta aí que você me fez, mas fica aqui também um questionamento nosso enquanto povos tradicionais, povo ribeirinho, a questão da qualidade de vida também desses povos para se manterem na floresta. Por exemplo, um dos nossos principais gargalos, que a gente vem trazendo para todas as plenárias, a questão da água potável, né, que a gente não tem, que a gente tem várias formas de água na nossa comunidade para a gente conseguir a água potável, né, ou comprando mineral, ou comprando de poço. Então, são dificuldades imensas que tudo isso a gente tem a ver com o homem no campo, com a preservação da floresta, porque muitas vezes também, se ele sai do campo, se coloca outro lá que vai desmatar, é porque ele não tem essa condição. Então, a gente precisa também falar um pouco disso, gritar, reclamar, como a Neidinha falou. E um outro ponto também que eu acho muito relevante nessas plenárias é a questão do título de propriedade, para que o Amazonas se sinta realmente mais seguro dentro do território. Porque como que eu posso fazer um investimento se eu não tenho como mostrar que aquilo é meu? Então, acho que eu levanto também essa bandeira desde a primeira plenária que a gente teve no ano passado, e isso é uma coisa que é nível de Amazônia toda, que se não tiver isso, ele não tiver domínio da terra que ele usa, ele nunca vai crescer, ele nunca vai ter como acessar crédito, como melhorar suas condições, como plantar, como colher, né, e ter um produto de qualidade. Com certeza. Obrigada, dona Nena. A gente sabe que a questão da regularização fundiária é realmente crítica, né? Joana, vou passar para você, só pedir para você ser sucinta para a gente conseguir escutar você. Você sabe que tem sempre essa dificuldade, mas estou olhando aqui, ele está me pressionando. Metade daquele tempo ali é seu. Tá bom, vou deixar para a Neidinha falar também. Eu acho que eu quero trazer aqui um exemplo, assim, essa questão da escala, né? A gente, Fernanda, conversa muito dentro da concertação pela Amazônia, e eu acho que vários exemplos aqui. Eu acho que primeiro é a gente entender que eu reputo, assim, eu às vezes me acho ambiciosa demais no sentido de ser Amazônia e daí achar que a Amazônia vai resolver o problema do mundo, mas acho que sim, a Amazônia tem muitas soluções para o mundo, e a primeira delas é a gente aprender a lidar com a diversidade, né? O mundo, desde a Revolução Industrial, ele se homogeneizou. É o homem branco hétero. A gente começou a mudar a diversidade pela questão da raça, pela questão das opções sexuais, mas a gente tem que aprender a entender que tem métodos de produção que são diferentes, né? E aceitar que não é só aquele da agricultura de grande escala, do commodity. E o que o commodity tem ensinado para a gente, né? A grande indústria que só visa o lucro, que não é bom, só é bom para quem está lá ganhando. É ruim para o meio ambiente, é ruim para as pessoas. Então, se a gente não rever esse sistema, a gente só vai aumentar os problemas climáticos, que vão destruir a nossa vida na Terra, e a desigualdade social, que é um outro problema gravíssimo do mundo. Então,
Quando a gente entende isso, a gente se abre para novas soluções. E aqui a gente tem várias dessas soluções, que ainda não tem talvez a escala que o mundo precisa, mas que podem ser sementes para essas mudanças que a gente precisa. Na mandioca, por exemplo, a gente tem um projeto hoje, por exemplo, de ajudar os nossos produtores a produzirem mandioca. Esses produtores estão produzindo mandioca sem causar desmatamento, sem causar queima, que é um risco, porque por mais que seja da cultura tradicional, pode pôr a floresta em risco. E a nosso primeiro experimento, em um ano, esse produtor, além de produzir mandioca, está produzindo pimenta, que tem um valor agregado maior, e ele passou de 7 quilos de mandioca numa planta para 14, só com assistência técnica e conhecimento. E pode chegar a 25, porque foi o primeiro ano, então a gente ainda pode colher aprendizados. Isso é um pequeníssimo exemplo do como tudo isso aqui que a gente falou vai gerar uma escala para esse produtor, porque o mesmo trabalho que ele tem para fazer 7, ele vai fazer 25. E tudo isso serve para esse pequeno produtor que está lá plantando, serve para a floresta que bem manejada vai dar mais cacau para a nena do que se não fosse bem manejada, serve para a mandioca enquanto indústria que se tiver mais equipamento, maquinário, souber tecnicamente trabalhar, vai produzir mais com menos e vai conseguir distribuir melhor. Então, o modelo de escala depende de com quem, como, onde, mas não precisa ser uma única escala que homogeneiza tudo, que transforma tudo numa coisa só, que até porque não é bacana, gente. Quem é que gosta de olhar um campo, né, desmatado, igual, marrom? Ninguém gosta disso, gente. Por que a gente quer que o mundo vire isso? Tá certo. Eu acho que essa questão aí tem um termo que eu gosto muito, que é de engavetamento de escalas. Isso é o que ficou para mim desse painel hoje, né? Vou já agradecer e já passo para o Neidinho, que aí a gente fecha, né? Mas eu acho que a gente conseguir pensar, né, em todas essas gavetinhas aí de diferentes escalas que a gente precisa considerar, né? Queria te ouvir mais um minutinho e meio final, Neidinha. Ou seja, meu povo, para os ativistas, 1 minuto e meio. Não, você falou... Mas a gente nós, justíssimo, não ao marco temporal, certo? Demarcação já. E eu vou aproveitar meu 1 minuto e pouco para fazer propaganda do nosso empreendimento. Nós temos turismo na terra indígena, que... Lá na Terra Indígena, 7 de setembro, todo mundo quer apoiar a sociobioeconomia, vai lá passar suas férias com a gente, ficar lá com a gente, que isso é uma forma de apoiar. Nós temos produções que você pode ver, reflorestamento, restaurações e fundamental, gente, se passar o marco temporal no Congresso Nacional, não vai ter floresta, não vai ter bioeconomia, nós vamos viver uma seca pior do que nós vivemos, não teremos equilíbrio climático e provavelmente a gente que não tem dinheiro vai se ferrar, porque os que têm vão se mandar para Marte, mas depois vão também se ferrar também, porque vão ter se mandar de Marte para outro lugar e não vai ter outro lugar porque não existe planeta B. Então eu quero agradecer o IBRAM por abrir, dar esta oportunidade para que a gente participe, para que a voz das comunidades, e é um prazer enorme ver nós da Amazônia falando que é bom para a Amazônia, porque por muito tempo a gente ficou ouvindo quem não era da Amazônia dizer o que era bom para nós. E agora a gente está dizendo o que a gente quer. Obrigada. Obrigada. Adorei estar no painel. Obrigada, gente. Eu queria agradecer, aprendi muito, reforcei muito o que eu acredito que tem que ser a bioeconomia da Amazônia. Então, queria agradecer a todos. Um monte de perguntas que eu não consegui passar, mas depois os painelistas estão circulando por aí. Fiquem à vontade para puxar cada um para responder o que eu não consegui trazer aqui para o palco. Obrigada, gente.